A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos mais uma vez a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical na plataforma digital da nossa igreja. Falando nisto, convido a vocês, se você não está inscrito, se você conhece alguém que não está inscrito, convide, chame, compartilhe esse vídeo, peça para que essa pessoa se inscreva no canal da nossa igreja, ative o sino da notificação ou assista também pelo nosso aplicativo ADEFES Social. Desta feita nós trataremos a lição de número 4 desse trimestre, muito bom, os princípios divinos em tempos de crise. É um tema bem sugestivo para esse momento. E a construção do templo do Senhor, essa lição de número 4, enfrentou oposição. É sobre isso que vamos nos debruçar neste dia, para entendermos um pouco o que estava por trás da construção, que de fato é uma reconstrução de um templo anterior. Este é o segundo templo, e nós vamos ver o que está por trás dessa história e como lidar com oposições, tá? Povo de Deus sempre na história, desde o início, na fundação do mundo, até os últimos capítulos de Apocalipse, enfrentará oposições. E aqui nós vamos aprender algumas lições. Para tanto, vamos fazer uma oração, apresentar mais uma vez a Deus este trabalho. Pai, nós te louvamos por este dia, te pedimos a tua bênção, te pedimos a tua graça, te pedimos a orientação e iluminação do teu Espírito para explanarmos esta aula. Te pedimos, Senhor, que a aplicação do teu Espírito seja de maneira boa, agradável, no coração de cada irmão, cada irmã que ouve e que estuda a tua palavra na Escola Bíblica Dominical. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus amados, chegamos à lição de número 4 desse trimestre. A lição anterior, falamos da estrutura do altar, não é? Reedificação, despertamento que renova o altar. E aqui, especificamente nesse momento, o que era que já tinha em Jerusalém, que estava devastada e que estava passando por um processo de reestruturação. O altar já havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos estava já ativa, os sacrifícios já estavam sendo feitos naquele momento. Tinha um sumo sacerdote, que era Josué, tinha uma espécie de líder político, um gestor, uma espécie de governador, por nome Zorobabel. Tinha os mandamentos do Senhor, não da estrutura ou da engrenagem que Esdras propôs, mas já tinha toda uma estrutura prévia de espiritualidade que alcançaria o seu ápice nos capítulos posteriores da nossa lição. Pois bem, ao voltar para a terra, a primeira leva dos judeus, a mando de Ciro, que recebeu a orientação do próprio Deus e não era servo do Senhor, era apenas um rei político, que Deus o chamou, está lá em Isaías 45, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, darei riquezas, para que saiba que eu amo o meu filho Jacó, que era Israel. Por amor a Israel, Deus chamou Ciro, e Ciro autorizou. Zorobabel fez parte da primeira leva. Veja que o retorno do cativo de Babilônia para Jerusalém foram em 3 etapas. A primeira etapa foi feita por Zorobabel, a segunda etapa Esdras e a terceira etapa Neemias, tá? E aqui nós nos referimos ao Reino Sul, quando ele volta da Babilônia. Israel estava uma terra devastada, e quem estava tomando conta da terra de Israel? Os samaritanos e alguns povos que estavam ali cercando. Tá? Então, eles voltam e projetam o quê? Primeiro o altar, sacrifício volta a funcionar, e colocaram no coração, né? Vamos reedificar, reconstruir o templo, porque havia todo um histórico por trás, profecias por trás, para confirmar
essa questão. E o que a gente enxerga no retorno de Israel para a sua terra, uma coisa muito bonita, prioridade com as coisas de Deus. Aqui, nesse exato momento, a postura espiritual de Israel era excepcional. A prioridade do povo era as coisas de Deus. Altar, sacrifício, festa dos tabernáculos e templo. Que maravilha! Buscando primeiro o reino de Deus, buscando primeiro as coisas de Deus. Eles elegeram essa prioridade e a partir daí começaram a trabalhar. A Bíblia relata que depois que eles têm essa autorização, eles lançam o fundamento desse templo. E quando eles lançam o fundamento desse templo, eles fazem uma solenidade. Esdras, capítulo 3, versículo 8, relata da animação, da estrutura, do ânimo daquelas pessoas que estavam reedificando a casa do Senhor. Havia alegria. Todos que assistiram o lançamento dos fundamentos, dos alicerces, expressaram seus sentimentos de tão grande júbilo. E nós aprendemos aqui que nós devemos celebrar, irmãos. Tem pessoas que só celebram quando tudo está pronto. E tem pessoas que celebram apenas com os fundamentos. Então vai uma lição para as nossas vidas. Talvez a sua vitória não é muito grande, mas já é o primeiro passo. Então Deus está falando para você, celebre, agradeça a Deus, engrandeça a Deus. Se você for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. E os judeus fizeram bem, celebrando, adorando a Deus com as pequenas conquistas. Claro que toda a base do templo estava ali, nos fundamentos, na base do templo. E eles celebraram e houve grande júbilo e grande alegria. Toda essa engrenagem passa por Ciro, como eu disse anteriormente. Ele recebeu a palavra do Senhor, que dizia que ele auxiliaria o povo de Deus, e o povo de Deus volta na primeira leva com Zorobabel para reedificar a casa do Senhor. Nós entendemos que Deus trabalha. O texto profetizado para Ciro, o Senhor deixa claro, ainda que não me conheças. Então a gente percebe que Deus usa autoridades, ainda que ele não seja um evangélico, ainda que ele não seja um cristão, mas tem autoridades que estão debaixo da cobertura de Deus. Aliás, Paulo diz que toda autoridade é constituída, né? Então por isso devemos orar pelas nossas autoridades, goste você ou não, seja simpatizante ou não, precisamos orar para que a bênção de Deus esteja derramado sobre a nação, sobre o estado, sobre a cidade. Então Ciro é esse canal de abertura e de retorno para a terra do povo de Deus. Mas o que é que acontece? Quando o povo de Deus volta com Zorobabel, com Josué e chega na terra prometida, os samaritanos estavam acomodados e alguns outros povos estavam ali na terra do povo de Deus. E a zona de conforto foi começando a ser bagunçada dos samaritanos. E os samaritanos se apressaram e falaram assim: a gente quer ajudar vocês a reconstruir o templo. Nós queremos ajudar porque também adoramos o mesmo Deus, servimos ao mesmo Deus, mas na verdade os samaritanos, eles tinham uma postura híbrida, serviam a Deus, serviam outros deuses, misturava tudo. O Pentateuco samaritano é outro. Os samaritanos, irmãos, é o resquício do povo de Deus, do Reino Norte, que se misturou com outras nações e outros povos, que ficou em Samaria. E daqueles casamentos mistos surgiram os samaritanos, que era a mistura de judeu com outras nações pagãs, tá? Então foi essa mistura aí, a partir daí surgiram os samaritanos. E toda a intriga que a gente vê lá, quando aquela mulher fala com Jesus, como tu judeu vem pedir água para mim, samaritano, ela começa aqui. Aqui é o toque embrionário, é o nascedouro desta confusão, porque os samaritanos queriam ajudar a reconstruir o templo, mas não nas melhores intenções.
Na verdade, eles queriam atrapalhar, porque eles não tinham interesse do retorno dos judeus à sua terra, porque eles estavam acomodados. E aí o que é que aconteceu? As famílias, Zorobabel e Josué disseram: não, nós não aceitaremos esta ajuda. Deus instruiu por intermédio da ordem de Ciro para que nós reedificássemos a casa dele. Então, nós faremos isso aqui sozinhos. A partir desta negação, a guerra começou. E aí os samaritanos se articularam, juntamente com outros, e com o rei da Pérsia, Artaxerxes, para se opor a esta obra. Aqui a gente aprende alguns princípios nas questões de oposição. Primeira coisa, o projeto de Deus, ele não pode ser misturado com mãos estranhas. E você deve resistir às mãos estranhas no projeto de Deus, ainda que essa resistência custe para você. Os líderes das famílias, Zorobabel, Josué, resistiram. Teve uma contra-argumentação e um contra-ataque. E eles sofreram, mas esse princípio é basilar. As coisas de Deus, os projetos de Deus, você não pode permitir mãos estranhas. Foi isso que o povo de Deus fez aqui, resistiu. A outra verdade que a gente aprende aqui é que quem quer ajudar de verdade, irmãos, não se opõe 2 minutos depois, 3 minutos depois. A lógica dos samaritanos e daqueles que estavam ali em torno era esta: eu quero ajudar vocês. Quando receberam a negativa, eu vou atrapalhar vocês. Então o que é que nós aprendemos? Que os samaritanos, a Bíblia diz que eram inimigos do povo de Deus, nunca quiseram ajudar o povo de Deus. Eles sempre foram inimigos. Então a negativa revelou a alma dos samaritanos. As famílias, Josué, Zorobabel, rejeitaram, a oposição começou. Então a lógica de quem não quer ajudar é: se eu estiver no projeto, ok. Se eu estiver fora do projeto, vou te perseguir até o resto da sua vida. Essa foi a lógica dos samaritanos. Como foi essa oposição? Como eles trabalharam nesta oposição? Primeiro, colocaram medo, desânimo, começaram a chegar na construção no meio do povo de Deus: isso não vai dar certo. Começaram a usar de infiltrados no meio, pessoas dizendo que ia ajudar, mas na verdade eram infiltrados, e falsas notícias, falsas informações. Para quem? No meio do povo e para Artaxerxes. Tá? Então, quanto tempo durou essa oposição desses líderes aqui, contrários à construção do templo de Deus? Por muito tempo. E essa oposição começou na época de Ciro, o que abriu o caminho. A primeira leva dos judeus, quem autorizou foi Ciro. A segunda leva, por Esdras, quem autorizou foi Artaxerxes. A terceira, ele novamente, por Neemias. Mas a primeira leva foi por Ciro. Mas veja que de Ciro até Artaxerxes passaram alguns líderes: Ciro, Cambises, Dario I, Assuero ou Xeres, e esse atual, que foi o ponto culminante da perseguição. Então, perceba que os samaritanos resolveram perseguir o povo de Deus, e perseguir por um longo tempo, passando de reis, passando de dominação a dominação. Então foi uma perseguição duradoura. Talvez a perseguição também, minha irmã, meu irmão, que você sofre, é uma perseguição duradoura, que vai passando de autoridade para autoridade. Mas se o Senhor estiver do seu lado, se o Senhor foi o alfa do seu projeto, Ele será o ômega. Se Ele começou o seu projeto, Ele terminará o seu projeto. Então, por longo tempo, os samaritanos tentaram, até que na última cartada aqui, com a carta, com a falsa afirmação sobre o povo de Deus, eles conseguiram do rei Artaxerxes essa autorização para parar o povo de Deus. Olha que coisa! Parar a obra, a reconstrução, que já tinha tido uma celebração
pela fundamentação e os fundamentos da casa do Senhor. Eles conseguiram uma vitória parcial. Pararam, e a Bíblia diz que pararam com a força do braço e com violência. Então não foi algo amistoso. Alguém chegar lá na construção, no meio do povo de Deus, o rei veio aqui pedir a vocês para parar, porque não é hora, não é o tempo. Não, eles não chegaram assim. Eles chegaram com força e com violência. Como é que os opositores conseguiram tão grande triunfo sobre o povo de Deus, fazendo a cabeça do rei da Pérsia para parar essa obra? Na carta que foi enviada ao rei da Pérsia, eles disseram assim: rei, se o senhor analisar nas crônicas, o senhor verá que esse povo é rebelde, o senhor verá que esse povo se insubmete, e se eles forem lá e reestruturar a cidade, já colocaram no bojo todo cidade, muros, templo, eles não vão trazer mais tributo. Daquela parte do rio para lá, o senhor não vai receber mais nada. Leia nas crônicas aí da Pérsia, que o senhor vai achar. E aí fez a cabeça, mexeu na tributação do rei Pérsia. E ele se agoniou e deu a autorização, e fez com que a obra fosse parada com esses. Eles chegaram a dizer: nós somos funcionários de ti, ó rei, não poderíamos deixar tão grande desonra acontecer. Ou seja, criaram um grande fake news. Na época não tinha essa expressão, mas hoje seria um fake news, tá? Criaram uma grande mentira para atrapalhar a obra de Deus, e conseguiram parcialmente, Esdras 4,13 vai dizer isso, dessa falsa afirmação. Agora pense comigo, veja o que era que tinha na mente do povo de Deus. Na mente do povo de Deus não tinha rebeldia. Na mente do povo de Deus não tinha anarquia contra o rei da Pérsia. Na mente do povo de Deus tinha o desejo: eu quero adorar ao meu Deus no meu templo. Eu quero adorar a Deus na casa que foi feita um dia e foi destruída pelos babilônicos. O povo de Deus queria adoração, mas a semente mentirosa plantada contra o povo de Deus converteu o sentimento de adoração do povo de Deus em anarquia, oposição e independência, quando na verdade não era isso que o povo de Deus queria. O povo de Deus queria adorá-lo em sua casa, em sua terra, no seu lar, com o templo, como os antigos faziam. Este era o sentimento do povo de Deus. Mas os samaritanos conseguiram plantar em Artaxerxes, no coração do rei da Pérsia, esse sentimento que o povo de Deus queria independência, o povo de Deus queria adorar. Pois bem, essa perseguição durou, a Bíblia diz que durou por 15 anos, até o retorno e, de fato, a construção do templo, a reedificação de um projeto. Esse templo é o segundo, que foi feito anteriormente. Assim como Davi sentiu desejo no seu coração de fazer, Natã disse sim. No meio do caminho, Deus manda Natã voltar e diz: não é ele que vai construir, não, Natã, vai lá e manda ele passar a planta. Ele passou a planta para o seu filho, o templo foi construído, a perseguição veio, os babilônicos tomaram, e aí o povo de Deus é levado para a Babilônia. Agora o povo de Deus está retornando. Talvez você fique com um pouquinho de dúvida: foram os babilônicos que levaram e agora são os persas que estão devolvendo? É que a Pérsia dominou a Babilônia, junto com o povo de Deus que estava cativo. Ciro que dominou. Lembra da profecia de Daniel? Mene, mene, tekel, farsim, ou parsim. Teu reino foi dividido, foi dado aos medos e os persas. Tá? Então, o reino da Babilônia foi dado aos persas. Ciro assume e aí libera o povo de Deus para que o povo de Deus volte a adorar. Então, talvez se você tenha essa dúvida, o povo foi para o cativo em Babilônia, lá na Babilônia continuou, a Pérsia assumiu, Ciro, diga-se de passagem, e agora Ciro libera o povo da dimensão geográfica de Babilônia, que agora tinha domínio da Pérsia,
para voltar para a sua terra, porque era a política de Ciro, era deixar o povo voltar para a sua terra, e lá na terra de origem eles mandavam também tributos para ele. Não era também essa bondade toda do mundo inteiro, mas tinha o dedo de Deus, tinha a permissão de Deus, porque Deus queria que o povo voltasse para a sua terra. Mas como explicar a falta de resistência do povo de Deus em parar tanto tempo, 15 anos, a construção do templo? Qual a explicação teológica, sociológica, emocional? Qual a explicação para esta paralisação de 15 anos? Qual foi o motivo que levou esse povo a paralisar a obra? O comentarista vai explicar no ponto 3 como é que isso aconteceu. Primeiro lugar, os judeus deveriam, claro que eles deveriam fazer isso, ir ao rei da Pérsia. Se fôssemos fazer melhor, a gente deveria inverter a ordem, Deveria ter recorrido a Deus. É o primeiro passo. É o primeiro passo, recorrer a Deus. Quantos reis de Israel recorreram a Deus e a vitória chegou? Quantos reis de Israel, a guerra se levantou, eles oraram, apresentaram a Deus e a guerra foi desfeita. Primeiro passo que o povo deveria fazer era recorrer a Deus, buscar a presença de Deus. Outra atitude que o povo deveria tomar era recorrer à Pérsia, ao rei da Pérsia, porque a autorização foi de Ciro para que eles voltassem e construíssem aquela cidade por completo, e eles não recorreram, eles tiraram o pé do acelerador e não recorreram. Por que eles não voltaram? Perceba que eu disse a vocês que as duas outras levas, mesmo que é o Artaxerxes, que proíbe a construção do templo e dá ordens, mas é esse mesmo rei que libera Esdras e que libera Neemias, a segunda e a terceira leva para voltar para sua casa. Então, teria êxito ou lograriam êxitos se o povo de Deus fosse até o rei da Pérsia e questionasse que tinha uma ordem. É bem verdade, irmãos, que de Ciro para Artaxerxes tem uma escala, não é? Vai passando de líderes para líderes, e aquela máxima antiga, Muda o rei, muda a lei. Então, o que um rei concedeu atrás não é o mesmo que o outro rei vai segurar, é porque o outro rei falou, eu vou sustentar até o final. Não havia essa fidelidade a leis de monarcas anteriores, de líderes, de imperadores, de supremos ou superiores anteriores, tá bom? Não havia esse respeito imenso, como se tem respeito em outros locais e em outras colocações. Então eles deveriam também ter ido ao rei da Pérsia. Outra questão também que denuncia ou explica a falta de resistência para os judeus está nas duas pessoas que exerciam a liderança no retorno. Zorobabel, que foi o líder da primeira volta do povo de Deus, era um líder político, uma espécie de governador, gestor, tá? Então ele era neto de Joaquim. Joaquim era o rei de Israel quando a Babilônia tomou, então ele estaria na linha sucessória se a monarquia de Israel continuasse. Então o que é que acontece? A monarquia se desmanchou, o povo foi levado para a Babilônia, e aí Zorobabel não ascendeu na linhagem de rei de Israel. Então ele não deu continuidade, foi cativo e voltou para a terra agora como líder, liderando este povo para uma grande obra. Mas havia um problema que o profeta Zacarias, ele denuncia. Zacarias capítulo 4, versículo 6. O que passava com Zorobabel? Zorobabel achava que as coisas do Senhor deveriam ser exercidas à força. E aí o profeta é usado por Deus e diz, nem por força, nem por poder, ou nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Em outras palavras, o que o Espírito do Senhor estava dizendo para o governador, para o gestor, para o líder político de Israel não vai ser no seu braço,
Até porque o seu braço não é resistente não vai ser na força, não vai ser com violência, mas vai ser pelo meu espírito. A palavra de Deus para Zorobabel era essa: fique tranquilo que o meu espírito vai te ajudar a terminar esta obra. É interessante, irmãos, que a Bíblia mesmo diz: quem é essa montanha diante de ti, Zorobabel? Você que começou a fazer a fundação, as suas mãos terminará essa obra. Deus é poderoso, Deus é fiel, só basta que você continue seguindo não a sua maneira de ver, mas a maneira de Deus. Zorobabel queria descaminhar um pouco para a maneira dele, com a força dele. Agora a gente percebe uma coisa: como foi que a obra do templo parou? Com força e com violência. O que Deus estava falando para Zorobabel é: Zorobabel, a minha maneira de trabalhar não é a maneira do mundo trabalhar. A minha maneira de agir não é a maneira do mundo agir. A minha maneira é diferente, Zorobabel. E aí o Senhor traz essa palavra. Zorobabel estava, digamos, sem uma linha espiritual. Estava na carne, no sentido de achar que era no braço, no sentido de achar que era na força. Ele esvairia, ele cairia, ele redundaria em nada se ele tentasse com a força dele. Esse era o problema de Zorobabel. Isso se justifica a falta de resistência, porque na força humana a gente não consegue. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, ora diga, Israel, nós já teríamos sucumbido, diz o texto sagrado. As correntes teriam passado. Segundo motivo era a questão espiritual do sumo sacerdote Josué. Josué estava com as vestes manchadas. O pecado tinha tomado conta. E isso também contribuiu e fez com que essa obra parasse. Vestes manchadas de Josué. Vestes sujas pelo pecado. O sumo sacerdote que levava o povo, que representava o povo, estava em pecado. E Zorobabel estava querendo agir no seu braço, na sua força. Uma receita péssima. E a obra para por 15 anos. E qual foi a reação? É o último ponto da nossa lição. Dos samaritanos e a reação do povo de Deus. Bom, os samaritanos é lógico, né? Houve uma celebração, houve um gozo, houve uma alegria, porque eles conseguiram parar aquela obra que Deus tinha começado. Eles conseguiram interromper um projeto que Deus tinha feito, que Deus tinha projetado e sonhado. Então houve alegria dos samaritanos. E entre os judeus, o que é que aconteceu? A tristeza tomou conta dos judeus. O desânimo dos judeus se deve a algumas reações que tem no texto bíblico que demonstram por que é que eles desanimaram da obra. Claro que o primeiro ponto crucial foi a interrupção violenta com força. Parou. Mas essa interrupção não ficou os 15 anos. E por que eles continuaram 15 anos sem querer fazer nada? Em primeiro lugar, acompanhe comigo na sua Bíblia, livro do profeta Ageu. Eles entendiam, sabe o quê? Não é o tempo de Deus. Se parar era porque Deus não queria. Agora veja Ageu, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isto a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Olha o que é que Deus está dizendo. É assim que vocês dizem que não é o tempo de reconstruir? Que não é o tempo de colocar o templo de pé? E as casas de vocês estão boas, estão arrumadas, estão da mais alta qualidade? Deus estava dizendo para eles: na verdade vocês estão negligenciando a minha casa. Segundo motivo, por que a construção parou por tanto tempo? Capítulo 1 de Ageu, versículo 9. Eles investiram na sua própria casa. Então ficou todo mundo na sua construção. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto, se sobrar tempo, eu de novo.
Então você sabe aquele sentimento de pessoas egoístas que não pensam em nada para Deus? Por exemplo, tem pessoas que têm prioridades, irmãos. E é assim, qualquer coisa, se é o trabalho secular, se é a faculdade, se é qualquer coisa, eles não abrem mão. Mas falou da igreja, eu não vou desse jeito, eu não vou frequentar, eu não quero conta com nada. Se tiver tempo, tem tempo para a faculdade, tem tempo para assistir aula, tem tempo para fazer tudo, mas para as coisas de Deus não tem tempo. Então essas pessoas estavam assim, estavam dizendo assim, a gente vai construir as nossas casas, e Deus usa o profeta Ageu. 2 profetas foram levantados, Ageu e Zacarias, são os primeiros relatos depois da volta do cativeiro, da primeira leva, os 2 profetas que Deus levanta, Ageu e Zacarias. Outro tipo de coisa, ou outra característica, ou outra ação que fez com que esse desânimo tomasse conta e denunciou o descaso do povo de Deus com a casa do próprio Deus, é que eles pararam de contribuir. Ageu, capítulo 1, versículo 6. Eles pararam de contribuir. Deixa lá. Já que não vai construir, vai deixando. Então, era outro problema também. Veja, não era o tempo de Deus, isso não era verdade. Deus usou o profeta para dizer nada disso. Teve oposição no início, mas já era para vocês terem reiniciado. É tanto, irmãos, que o próprio rei Pérsia manda Esdras de volta, manda Neemias depois. Então, havia uma margem, uma jurisprudência para que o templo voltasse a ser reconstruído. Mas eles gostaram de fazer as suas casas e abandonarem a casa de Deus. Talvez, irmãos, e com certeza, dentro desses judeus, tinham pessoas sinceras, que queriam voltar a construir o templo de Deus, que queriam voltar a contribuir com a obra de Deus, que queriam que o templo de Deus fosse reestruturado. Aqui, irmãos, nós vemos um detalhe importante. Toda essa paralisação, essa estagnação espiritual, o que é que nós estamos fazendo enquanto temos alguma paralisação, alguma estagnação, seja de projeto, seja de uma coisa, seja de outra? Você lembra de Paulo? Ficou 2 anos preso em Roma. E Paulo deixou de ser de Deus? Claro que não. Sabe o que foi que ele fez lá? Escreveu 4 cartas a 4 igrejas. As epístolas de prisão, uma delas Efésios, Colossenses, Filemon. Tá? Então, Paulo escreveu. Ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. O momento é de estagnação, é de paralisação, mas você tem como produzir algo para o Senhor. O povo de Deus esqueceu. Não vou produzir nada não. Eu vou produzir as minhas coisas. A Bíblia diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você paralisar todo um projeto de Deus. A pergunta para você é esta. Neste dia, qual o projeto espiritual que você deixou parado na sua vida? Teve uma desculpa para você parar por um tempo? Ok, eu compreendo. Deus compreende, mais do que eu, que lhe conhece mais do que eu. Mas e aí? Vai ficar paralisado o tempo inteiro? Vai ficar paralisado 15 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos? É hora de levantar a cabeça. É hora de tocar para frente os projetos que Deus confiou a você. É hora de executar. Eu não tenho todos os meios suficientes. Começa do jeito que der. Que as coisas de Deus vão chegando, vão se ajuntando e o nome do Senhor será glorificado. Veja que nessa paralisação tem um detalhe importante registrado no capítulo 3 de Esdras, do versículo 12 até o 13. A Bíblia diz, quando lançaram os fundamentos, a base do templo, os mais antigos que tinham visto o primeiro templo choraram e os mais novos gritavam de alegria. Veja, irmãos, como uma atitude, uma ação pode dividir opiniões. De um lado, um olhar pessimista para um projeto de Deus. Do outro, um olhar otimista. Os jovens estavam otimistas, os velhos estavam pessimistas, mas no final, todo mundo parou.
Esse sentimento que teve lá, com certeza os jovens gritaram e celebraram, quem sabe foi contaminado também por essa tristeza que os mais antigos viam. Na verdade, os olhos dos mais antigos estavam na beleza física do templo, que o segundo não se compara com o primeiro. Mas o Senhor foi claro que a glória da segunda casa, a manifestação, a presença de Deus seria maior do que a da primeira. Olha que coisa interessante. Então, os sentimentos polarizaram. De um lado, tinha uma turma que estava depressiva e triste. Os que viram o primeiro templo e falaram assim, isso aqui não é nada diante do nosso primeiro templo. A visão espiritual estava encurtada, tinha uma miopia espiritual, tinha uma leve cegueira que na prática ficou uma cegueira pesada. Eles não reconheciam aquilo como projeto de Deus. E os outros reconheciam, mas não eram resistentes. Então não basta só reconhecer um projeto de Deus. É preciso ser resistente e resiliente. A resiliência é a capacidade de se reinventar, claro, com a força de Deus no meio das oposições e das brigas. A lição que fica para nós hoje é: o que nós paramos em nossas vidas? O que foi parado que você tem certeza que Deus confiou a você? É tempo de recomeçar, é tempo de reconstruir, é tempo de contar com a mão preciosa do Senhor. Talvez você tentou pelo seu braço e agora o Senhor está te convidando para ir pelo Espírito. Pelo Espírito é melhor, pelo Espírito pode demorar um pouquinho, mas o resultado é muito mais duradouro. Pelo Espírito as coisas se ajuntam. Pelo Espírito, Deus levanta e promove os recursos. É pelo Espírito do Senhor que devemos reconstruir espiritualmente. Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa ser útil para você, que é vocacionado, que é chamado, que tem uma missão de Deus, que precisa fazer algo em nome e para Deus. Não pare não. Tantos homens que ouviram tantas pessoas e não pararam e hoje estão honrados. Max Lucado, ele diz que muitas vezes a fé começa colocando algodão nos seus ouvidos, ou seja, não ouça as vozes contrárias, ouça a voz de Deus. Quem lhe chamou foi Deus, é a Deus que você deve ouvir. E as circunstâncias estão dizendo que não, mas quem lhe chamou foi Deus. Siga em frente, porque o projeto será concluído. Eu vou orar com você e por você. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa aula, pelo Teu Espírito que está em nossas vidas. Senhor, distribui com a instrumentalidade do Teu Espírito esse ensinamento para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.